Paz do Senhor, povo de Deus, pastor Zé Carvalho passando aqui, trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Meu texto hoje é 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz a Escritura: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém serve, outras versões, administre, serve segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá para cada um. Em tudo, Deus seja, no entanto, glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence glória e poder para todos sempre. Amém. Observe, queridos irmãos, como é doce esta palavra, uma palavra apetitosa. Glorificado é o Senhor. É interessante percebermos isso de forma muito clara. O texto aqui vai destacar algumas coisas interessantes que eu quero chamar a nossa atenção. E aqui o texto vai dizer que nós devemos exercer o dom da graça que recebemos do Senhor e administrá-lo. Não podemos enterrá-lo, não podemos escondê-lo, não podemos negligenciá-lo ou ser um tanto quanto descomprometido com o dom. Nós recebemos, se alguém recebeu, precisamos administrar. Em outras palavras, vai falar exercer, depende da versão que você estiver lendo. Então, a pergunta é: nós estamos administrando, exercendo o dom que de Deus recebemos, ou vamos escondê-lo? A outra questão interessante que o texto vai dizer é que temos que exercer esses dons que Deus nos deu cumprindo os parâmetros que a palavra de Deus nos exige. Não é de qualquer maneira, tem parâmetro para serem observados. É interessante que o texto vai dizer duas coisas interessantes. Primeiro, quero destacar, o texto vai dizer que servir ao Senhor é usar os dons para servir o próximo. Olha o que o texto diz: recebei, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, assim, o meu dom não vai servir para mim tanto, ele vai servir mais para o outro, vai edificar o outro. O meu dom vai edificar aquele que adora comigo. Ou seja, eu vou ministrar uma palavra, vou pregar, e aqueles que me ouvem vão ser edificados. Se eu canto, eu tenho o dom do louvor, eu vou louvar, adorar a Deus e vou levar outros a alcançar dimensões de adoração profundas também. Ou seja, o meu dom vai servir para edificar o outro. Portanto, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros. E a palavra despenseiro aqui é interessante porque ela fala daquele que cuida dos bens de outrem e serve a outros com aquilo que não é propriamente seu. Alguém que entrega da despensa de outro o que recebeu, então que reparte com outros. É interessante ainda que o texto vai dizer ainda, e aí fica esse destaque aqui, muito importante, que dentro do exercício dos dons, nós não podemos ver o eu apenas, mas o nós. Então, aquelas pessoas que tentam ofuscar a glória de Deus, achando que é porque eu tenho o dom, então tudo tem que girar em torno de mim. Cuidado com isso, você pode estar sendo um mau despenseiro. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios, que o que importa é que o despenseiro seja achado fiel. Você já é despenseiro de Deus, cooperador com Deus, mas tem que ser achado fiel, não esqueça disso. E é interessante também que o texto diz que administrar fielmente, conforme a graça que nos foi dada. O texto vai destacar aqui que essa graça já nos foi dada, mas nós temos que administrar fielmente. Então, fica a pergunta: como nós temos administrado? A fidelidade é o principal atributo de um despenseiro. Cuidado, Deus te deu e Deus vai cobrar. Quanto mais Deus dar a quem mais foi dado, mais será cobrado. A questão é se eu estou administrando aquilo que de Deus recebi, o dom que de Deus recebi, para o benefício do próximo, e estou administrando com fidelidade, entendendo que não é meu, foi-me concedido, é graça, foi-me concedido o direito de administrar
e de fazer tudo conforme glorifica a Deus. Então Deus concede o dom para o homem sendo falho, mesmo assim ele precisa procurar ser fiel. Um outro destaque que o texto faz é que essa graça que nos foi dada, ela tem múltiplas formas de se revelar. Aqui diz, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar ou servir, administre segundo o poder que Deus dá. Olha, é interessante porque nós não podemos criar uma fórmula para Deus, uma fórmula única para Deus. As possibilidades do ministério se manifestar de várias maneiras. Há a possibilidade da graça de Deus se manifestar de múltiplas formas. Então, muitas vezes nós queremos padronizar o agir de Deus, mas Deus não vai estar atrelado, Ele não é amante da mesmice, Ele não vai ficar atrelado aos nossos próprios caprichos, não. Ele quer sim abençoar, falar, Ele quer usar e Ele tem as várias formas e nós precisamos estar abertos para isso, para não tentarmos bloquear o agir de Deus. Então, é interessante também nós destacar aqui no texto, eu estou mastigando apenas esta partícula do pão do céu, mastigando cada momento com você aqui, cada frase, cada verdade exposta nesses dois aos nossos próprios caprichos, não. Ele quer sim abençoar, falar, Ele quer usar e Ele tem as várias formas e nós precisamos estar abertos para isso, para não tentarmos bloquear o agir de Deus. Então, é interessante também nós destacar aqui no texto, eu estou mastigando apenas esta partícula do pão do céu, mastigando cada momento com você aqui, cada frase, cada verdade exposta nesses dois versículos. Então, quero destacar ainda que é importante, sobrenaturalmente, compreendermos aquilo que de fato o Senhor está falando. Ele está dizendo ainda que alguns é dado o poder para falar, e quem fala, aqui está dizendo, veja, destaque aí do versículo 11, se alguém fale segundo as palavras de Deus, ou seja, se Deus quer te usar na ministração, na palavra, pode ter certeza, vai ter inspiração. Não se preocupe, busque ao Senhor, dependa dEle. Não é apenas o teu cabedal de conhecimento, a tua intelectualidade. É claro que buscar o conhecimento é necessário, porém, as palavras Deus vai te dar. Deus vai te dar a maneira como você vai ministrar. Então, se alguém fale segundo as palavras de Deus. E aí mais um destaque, dependa de Deus, procure receber de Deus o que você vai falar. Não confie apenas no teu conhecimento, na tua retórica, na tua habilidade homilética, não confie só nisso. Busque, é Deus. Qual é a palavra, Senhor, que eu posso falar hoje? Eu estou convidado para pregar em lugar tal, para ministrar uma palestra em lugar tal, e eu preciso da inspiração. Essa deve ser a nossa atitude. Não confie, não, eu estudei muito, eu sei muito, eu domino a arte da oratória, não é só isso. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. E mais um destaque, coloque Deus na sua fala, porque muitas vezes nós estamos tornando-nos apenas artistas de púlpitos e deixando a palavra de Deus para lá. Tem tantos assuntos hoje que são interessantes, que atraem multidões, atraem aplausos da multidão, mas nem sempre transformam as pessoas. Deus te chamou, Deus te deu dons e talentos, então aproveite, cuide, cumpra o teu ministério, cumpra o teu chamado, mas lembre-se, faça segundo a palavra, administre aos outros o que recebeu, das multiformas que a graça de Deus se revelar na tua vida, porém, não esqueça, você vai falar, fale segundo a palavra de Deus. Coloque o texto bíblico nesse teu discurso, coloque a palavra. Você pode ser atraído, sim, por tantas mensagens
de motivacionais, coaches. Hoje nós temos tantos assuntos, inteligência emocional, essa coisa toda. Tudo isso é atrativo, pode atrair até mais pessoas para as tuas redes sociais, para os teus discursos, porém talvez não terão o poder de transformar, porque somente a palavra de Deus transforma as pessoas. A palavra orienta, a palavra inspira, a palavra fortalece, a palavra abençoa, a palavra reforma e transforma. Então, volte-se para a palavra. Se alguém fale segundo a palavra de Deus. E se alguém administrar ou administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Veja bem, aqui tem um ponto muito importante, talvez delicado também. Muitas vezes nós queremos administrar aquilo que de Deus recebemos com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade intelectual, administrativa. Então, precisamos lembrar, eu cuido da igreja, eu tenho uma missão no reino, então eu preciso orientação do rei para cuidar do reino. Eu não posso administrar da minha maneira. Nem tudo que eu penso, que eu vejo lá fora, dá para mim copiar, porque o rei tem uma trajetória para mim aqui neste momento, para essa igreja, para esse povo a quem ele me confiou. Ele tem a sabedoria que eu preciso para cuidar do rebanho dele. Eu preciso ter isso em mente. E eu não posso fazer da minha maneira, afinal de contas, não é uma empresa, minha igreja é um projeto de Deus, o povo é de Deus, o compromisso de Deus com o seu povo. E eu, como despenseiro da graça, eu preciso saber qual é a vontade do rei, qual é a vontade do Senhor. Então, o Senhor deu para a sua igreja homens que têm o poder de administrar, sabedoria para administrar. E eles precisam estar conectados com o Pai para poder administrar com sabedoria. Cuidado para não administrar a igreja, para não administrar o dom que de Deus recebeu de forma meramente carnal. Ele promete dar palavra, inspiração para falar e também graça e sabedoria para administrar. Sabedoria, graça, força, inspiração para administrar. Quando nós administramos aquilo que é de Deus, da maneira de Deus, o nome dele é glorificado. Veja o que diz aí, ó. Aí diz aí claramente que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Cuidado, se você tentar administrar da sua maneira e roubar a glória de Deus, se Deus não for glorificado na sua maneira de servir, de administrar os dons, pode ser que seu ministério seja reprovado. Portanto, volte-se para Deus, administre aquilo que dele recebeu com sabedoria, servindo ao próximo, aberto para as multiformes graças ou as múltiplas maneiras que uma graça se revela. Também administre falando a palavra de Deus, inspirado por Deus, e administre ou sirva com a força de Deus.